E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2007 que fala sobre radioatividade e eletromagnetismo. E a questão diz o seguinte: a radioatividade é um fenômeno em que átomos com núcleos instáveis emitem partículas ou radiação eletromagnética para se estabilizar em uma configuração de menor energia. O esquema abaixo ilustra as trajetórias das emissões radioativas de alfa, beta+, beta- e gama, quando penetram em uma região do espaço onde existe um campo magnético uniforme que aponta perpendicularmente para dentro da página. Essas partículas se acham numeradas de 1 a 4 na figura. Então a gente tem ali a figura, mostrando as trajetórias, e a gente tem que definir qual é de cada partícula, né? Ele continua ali no texto, ó. Sendo alfa um núcleo de hélio, beta+, um elétron de carga positiva, um pósitron, beta- um elétron e gama, um fóton de alta energia, não possui carga elétrica. Assinale a alternativa que identifica corretamente os números correspondentes às trajetórias das referidas emissões na ordem em que foram citadas. Bom, como a gente quer na ordem que foram citadas, o que a gente tem que entender aqui? A gente quer na ordem alfa, beta+, beta- e gama. Essa é a ordem que a gente quer achar a correspondência. Bom, essa questão ela faz referência à radioatividade, mas o que tu vai usar mesmo para resolver essa questão é uma coisa chamada segundo fenômeno do eletromagnetismo. Deixa eu escrever aqui então. Segundo fenômeno do eletromagnetismo. Então, a questão, para a gente resolver ela, a gente precisa conhecer o que é esse tal de segundo fenômeno do eletromagnetismo. Basicamente, esse fenômeno ele me diz que toda vez que uma carga elétrica se encontrar em movimento dentro de um campo magnético, essa carga ela pode acabar sofrendo uma influência desse campo através de uma força magnética. De maneira que eu posso calcular essa força multiplicando o valor do campo magnético onde ela está inserida, o valor da velocidade do movimento dela, o valor da carga dessa partícula e o seno do ângulo entre o vetor campo magnético e o vetor velocidade. Então, basicamente, essa é a equação que descreve isso. Bom, conhecendo essa situação, a gente já consegue de cara definir que a partícula que está na trajetória número 3, aqui, ó, é a partícula gama. E como que eu sei isso? É que a partícula gama ela tem essa característica de não ter carga zero. E carga é algo que é importante nessa relação do fenômeno. Não ter carga significa que ela não vai sofrer uma força magnética. E justamente o que acontece? As partículas que têm cargas, as partículas que sofrem a ação de uma força magnética, elas vão apresentar um desvio na trajetória delas. Todas elas inicialmente são lançadas daqui de baixo, nessa direção e nesse sentido. Então esse seria o vetor velocidade delas. Mas à medida que elas entram nesse campo, né, que está direcionado para dentro, conforme a questão comenta aqui, esse campo influencia nelas e faz elas sofrerem um desvio para a direita ou para a esquerda, conforme a gente está vendo aqui nessa figura. O detalhe é que a partícula gama, como ela não tem carga, então ela não sofre força, consequentemente não sofrendo desvio. Então eu já sei que a resposta tem que ter na última, né, o último número, tem que ser o número 3, que é o referente trajetória da partícula gama. Com isso, ó, eu já consigo excluir a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E. Já sei também que a trajetória número 4 pertence ao beta-. Isso pelas alternativas, né? Beta-, então eu sei que a trajetória é da partícula número 4. Aqui, vamos botar, ó, beta-. Beta-, para quem não lembra ali, é o elétron, né, que a questão comentou. Por uma questão de simetria, já que o beta+ é um elétron positivo, o que a gente sabe? Olhando as trajetórias que sobraram, trajetória 1 e 2,
a gente consegue ver então que, já que o beta mais é um elétron positivo, ele tem que ter uma trajetória igual ao do beta menos, só que para o outro lado. Então aqui, ó, a gente sabe que é o beta mais, o nosso positron, ficando ali o número 1 nessa posição. E aí a gente consegue matar a questão sem precisar fazer o uso da regra do tapa, ficando na ordem então 2, 1, 4, 3, resposta certa para essa questão, alternativa B. Então esse seria um jeito mais rápido de resolver a questão. Tá, mas o que é essa tal regra do tapa que eu comentei aqui? Vamos entender o seguinte, ó. A regra do tapa é uma regra que a gente utiliza para definir justamente as trajetórias dessas partículas. E essa regra consiste em tu pegar a tua mão direita e posicionar ela justamente de acordo com os vetores ali que a gente está analisando. Então olha só, o dedão ele vai indicar para a gente o sentido da velocidade da partícula. Então o dedão, sentido da velocidade. Sentido da velocidade. Os outros dedos que nós temos ali, os outros dedos que sobram nessa situação, a gente vai indicar o sentido do campo onde a partícula está inserida, do campo magnético onde a partícula está inserida. Então deixa eu fazer as linhas aqui, só para representar. Então seria isso, ó. Esses dedos vão indicar para mim o sentido do vetor campo. Só para eu não esquecer aqui, ó, esse aqui é o sentido então do vetor velocidade. Então esses dedos, sentido do campo magnético onde as partículas estão inseridas. Já a força magnética, ela vai depender do sinal da carga. Por exemplo, se a carga for positiva, então a força ela vai ter o sentido da palma. Então, vamos escrever aqui, ó, sentido, vou escrever aqui embaixo, ó, sentido da força, né, no caso da força magnética. Aí vai depender do seguinte, ó, se a tua carga for positiva, então vai ser o sentido da palma. Vai ser para onde a palma da tua mão está apontando. Já se a carga for negativa, aí vai ser a parte de trás da tua mão, no caso ali o dorso da tua mão, que vai ser o sentido dessa força. Então vamos montar a mão para a gente entender mais ou menos como que ela ficaria nessa situação. Olha só, como o nosso campo magnético ele está entrando na página, isso aqui representa, né, que ele está entrando, os nossos dedos têm que apontar para a tela onde a gente está vendo essa figura. No caso, se tu estivesse fazendo essa questão na folha da prova, tu teria que apontar todos os teus 4 dedos na direção da folha, tá? Imagina o seguinte, ó, imagina que essa é a folha onde está essa questão, ou essa é a tela do teu celular, do tablet, onde está essa questão. As linhas de campo, elas estão apontando para dentro. Então, os teus dedos, eles precisariam estar apontando na direção da folha. Nessa perspectiva que eu estou fazendo, ficaria mais ou menos então dessa forma aqui. Deixa eu só jogar essa mão para trás para a gente ver melhor. Ficaria mais ou menos dessa forma aqui. Na perspectiva da figura, então nossos dedos vão apontar na direção da tela e o dedão ele tem que apontar para cima, já que todas as cargas inicialmente são lançadas para cima, para o alto da folha dessa questão. Então os teus dedos ficariam mais ou menos dessa forma assim, ó, dedão para cima, apontando no sentido do movimento inicial das cargas e os outros dedos apontando para dentro. Então a mão ficaria mais ou menos então dessa forma. Aí tu percebe o seguinte, ó, tudo que desviar para este lado aqui, ó, é que está recebendo uma força para esse lado e para esse lado seria o sinal negativo, porque é o dorso da mão. E aí condiz direitinho com a única carga que desviou para esse lado, que é o beta menos. Agora, tudo que desviar para este lado aqui, ó, está recebendo uma força para esse lado, e para esse lado seria o desvio das cargas positivas. Nesse caso, beta mais e a partícula alfa, conforme a gente definiu.
O caso das trajetórias, aí a gente tem que entender isso, como beta mais e beta menos possuem a mesma quantidade de carga, a mesma quantidade de massa, a única diferença entre eles é o sinal, as trajetórias deles precisam ser iguais, né, no caso simétricas, só que para lados contrários nesse campo. Então, usando a regra do tapa ou por exclusão, a gente consegue chegar na resposta B como resposta certa, e essa é a resposta para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.